Olá, olá, vamos lá. Probleminha aqui com o nosso retorno, mas vamos em frente. Hoje é 2 de junho, gente, de 2020. Confira as principais notícias desta terça-feira. Números da Covid-19 melhoram na capital, mas continuam avançando no interior do estado. Entidades empresariais avaliam medidas de retomada de reabertura do comércio no Maranhão. Veja também os efeitos da pandemia no desemprego no Brasil e também aqui no estado. Sessão remota termina em baixaria entre vereadores. Fique ligado na difusora, vamos em frente, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos lá, até às 8 horas da manhã você me acompanha no mais tradicional telejornal do estado, o primeiro telejornal do Maranhão, Bom Dia Maranhão, primeiro telejornal do estado, portanto, e a gente faz junto até às 8 horas com muita informação, quando chega o primeiro impacto com informação também para você nessa manhã de terça-feira. São 7 horas e 1 minuto, que Deus nos ilumine nesse dia, muita saúde, muita paz para você, para a sua família. A gente está começando o nosso Bom Dia de hoje com muitas informações. Daqui a pouquinho o Silvão Alves vai voltar para destacar os principais assuntos da área de segurança. Vou ter também a presença aqui do John Coutrin falando de política no nosso bloco de política, as notícias de Imperatriz, de Caxias, de todo o estado você tem a partir de agora aqui no nosso Bom Dia. Obrigado você que participa com a gente também nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook. Já a gente vai aqui registrar a sua participação, tá bom? Vai entrando lá dizendo qual é o bairro da capital que você está participando, onde é que você está, qual é a cidade que você está, e tivemos já participação aqui, inclusive, de pessoas fora aqui do Maranhão e fora do Brasil, da França, da Itália, de vários países, acompanhando a nossa programação pelo Bom Dia. A gente só agradece em nome de toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação, viu? Nós começamos o Bom Dia de hoje atualizando os números da Covid-19. Eduardo Ericeira comigo atualiza esses números. O boletim saiu na noite de ontem. Eduardo, situação melhora aqui na capital, é verdade, ainda não é motivo para todo mundo sair de casa, lógico, mas no interior continua avançando, hein? Bom dia. Pois é, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Você resumiu muito bem, viu, Adalberto? O boletim epidemiológico aí que vem sendo emitido diariamente já, desde o início da pandemia pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente vem acompanhando agora uma redução do número de casos, mas você foi bem correto nessa parte, Adalberto, não dá para descuidar, é preciso seguir as recomendações. Houve agora a flexibilização do comércio aqui na Grande Ilha de São Luís, a gente percebe uma grande quantidade de pessoas saindo, boa parte delas, é verdade, utilizando máscara, como aí recomenda os pesquisadores, profissionais de saúde, enfim, especialistas na área, sanitaristas, para diminuir essa questão do contágio, da possibilidade de infecção aí pelo novo coronavírus. Então é preciso sim seguir as recomendações. Houve uma redução, como você disse, Adalberto, importante aqui na Grande Ilha de São Luís, mas no interior do estado, lamentavelmente, os casos continuam ainda crescendo. Inclusive ontem, o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, esteve em Santo Inês, o município de Santo Inês, que já registra hoje mais de 1.000 casos, atende ali uma grande quantidade de municípios naquela região. Só o município de Santo Inês já são mais de 1.000 casos confirmados, algumas mortes já registradas também no município, infelizmente na região também. Ontem foram inaugurados leitos no município de Santo Inês para atender a população daquela região. O secretário estadual de saúde, Carlos Lula, inclusive esteve na oportunidade na inauguração desses mais leitos aí de UTI, também de enfermaria. São mais de 36 mil casos, 36.625 casos confirmados do novo coronavírus em todo o estado do Maranhão. Aqui a gente alerta que são casos recuperados, óbitos, casos ativos. Então é o total, segundo aí determina o Ministério da Saúde, para que as secretarias estaduais de saúde emitam aí os boletins epidemiológicos aí dessa forma. Casos ativos são 24.155, é muito elevado ainda um número, mais de 24 mil pessoas aí que permanecem infectadas pelo novo coronavírus, e aí hospitalizadas ou então cumprindo a quarentena aí em isolamento domiciliar. 997 óbitos, já são quase 1.000 vidas perdidas aqui no estado do Maranhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, um número bastante elevado, quase 1.000 pessoas que morreram. Número de recuperados também bastante elevado, felizmente aí uma notícia boa, 11.473 aí recuperados, pessoas que conseguiram se recuperar, vencer a batalha contra a Covid-19. Novos casos na Ilha de São Luís foram 205, como eu disse, ainda é alto, o número está tendo uma redução, a curva já está meio que estabilizando, diminuindo aqui na Grande Ilha de São Luís, mas é preciso seguir as recomendações para que uma nova onda não afete. Os próprios infectologistas já chamaram a atenção para isso em todo o mundo, algumas cidades, em outros países que reabriram, flexibilizaram e aconteceu uma nova onda. A gente não quer que isso aconteça, claro.
aqui na Grande Ilha de São Luís, na capital maranhense, bem como nos municípios que formam a região metropolitana. Em Imperatriz, o número de novos casos chegou a 63, também bastante alto no município de Imperatriz, e nas demais regiões ultrapassou o número de 1.000 novos casos confirmados. A gente chama a atenção também para a subnotificação, que não é uma realidade só aqui do estado do Maranhão, mas de todo o Brasil e de todo o mundo. Não existe teste para se fazer em todo mundo, para testar todas as pessoas, então por conta disso a subnotificação, claro, do número de novos casos confirmados, também o número de recuperados, o número de óbitos, a subnotificação em todos os números, isso segundo os próprios especialistas e as autoridades políticas que dizem que todos esses números são bem maiores, mas claro, aí dá para dar um parâmetro para que os estados possam trabalhar da melhor forma possível para conter o avanço do novo coronavírus. Testes realizados já são quase 59 mil aqui no estado do Maranhão, descartados já ultrapassa 22 mil e suspeitos, são quase 1.000 casos ainda suspeitos, aí que estão ainda em avaliação, são 992 casos. Só para se ter uma ideia também, Adalberto, como você falou sobre essa questão da diminuição aqui na Grande Ilha, foram registradas apenas aqui na capital maranhense, por exemplo, nas últimas 24 horas, 2 mortes. São 2 vidas, toda a vida é importante, a gente vem chamando a atenção, mas aqui a gente lembra que há cerca de 15, 20 dias atrás, já chegou a quase 20 mortes em 24 horas. Esse número diminuiu bastante, são apenas 2 mortes, mas são vidas, a gente chama a atenção e toda a vida tem a sua importância, claro, e a gente lamenta bastante. Foi registrada ainda aqui na Grande Ilha uma morte no município de São José de Ribamar e outras 2 mortes no município de Passo do Lumiar. Então só foram 5 mortes aqui na região metropolitana, eu falo só, em relação a outros números de dias anteriores, a 15 e 20 dias, quando esse número ultrapassava às vezes 20 mortes ou estava próximo disso, agora foram 5 mortes, mas reforçando mais uma vez que toda a vida, claro, é importante. Todas as demais mortes foram registradas aí no interior do estado, como eu disse, é muito elevado ainda a quantidade de casos confirmados e de óbitos no interior do Maranhão, por isso é preciso ainda ter muito cuidado, também aqui, claro, na Grande Ilha de São Luís. A questão de ocupação de leitos, leitos de UTI aqui na Grande Ilha de São Luís ainda ultrapassa os 90% de ocupação, já chega a 97% aproximadamente, por isso que é importante, porque a pessoa que foi infectada tenha uma condição de ser tratada, esse número está bem elevado, a quantidade de leitos, ainda tem leitos disponíveis, mas a quantidade já está bem elevada de ocupação, 97%. Enfermaria que está bem tranquilo, 35% apenas de ocupação em enfermaria, está bem tranquilo aqui na Grande Ilha de São Luís, mas não pode descuidar. No interior do estado, o leito de enfermaria 100% ocupado, a taxa de ocupação em leitos de UTI também acima de 90%, em Imperatriz, no caso, e nas demais regiões no interior do estado, quase 90%, 84% de ocupação, tanto de leitos de UTI como de leitos de enfermaria, por isso não é aí possível ainda descuidar, neste momento é importante seguir as recomendações. Vale lembrar ainda, Adalberto e telespectadores que acompanham aqui o Bom Dia Maranhão, que mesmo com a abertura de novos leitos exclusivos, como a que ocorreu ontem no município de Santo Inês, para pacientes com a doença, a situação ainda é preocupante, como vamos acompanhar agora na reportagem da Andressa Miranda. Quando São Luís e região metropolitana estavam no pico da pandemia, a área da saúde passou por expansões e outras medidas para atender a demanda. O Hospital Universitário também passou pelas mudanças. Planejamento de abertura de novos leitos de UTI, total de 40 leitos de terapia intensiva, que pôde atender os pacientes na condição grave. Também a utilização de leitos de enfermarias do Hospital Universitário para aqueles pacientes pós-alta UTI ou aqueles que tivessem condição moderada da doença. Aqui no Hospital Universitário, por exemplo, o cenário já é outro um mês depois de toda essa expansão. Os 40 leitos que foram feitos para atendimento exclusivo contra a Covid-19 já estão todos ocupados. Em São Luís, os dados apontam que 100% dos leitos do Hospital Universitário estão ocupados e a taxa de ocupação na enfermaria chega a 60%. No Hospital da Mulher, os números ocupam 60% da enfermaria e 90% da UTI. Já os leitos exclusivos da rede estadual estão com quase 97% ocupados. Em Imperatriz, na segunda maior cidade, há 12 dias não há vagas na enfermaria e os leitos de UTI já estão com 92% da capacidade. Nas demais regiões, verificamos 113 leitos de UTI disponíveis, 86 ocupados, 27 livres. E continuamos o processo de expansão. Mesmo tendo leitos livres, nós continuamos o processo de expansão.
por prudência, cautela, respeito à população, para que nós estejamos preparados para qualquer cenário. E vejam, nós não lutamos sozinhos, os municípios também estão fazendo seus investimentos. Vários municípios, inclusive, fazendo um notável trabalho. Pois é, Adalberto, você vê os esforços ainda aí por parte do governo do estado e também por parte dos governos municipais na luta contra o coronavírus, mas a gente sempre reforça, ressalta que é também importante a conscientização da população, as pessoas precisam fazer sua parte, principalmente seguindo as recomendações que já estão amplamente divulgadas, não é isso? Adalberto, vamos falar agora dos números aqui nacionais, os dados divulgados também pelo Ministério da Saúde, esse boletim que é emitido diariamente, é uma curva ainda muito alta em todo o país, 12.247 pessoas foram infectadas só nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. O número já é muito elevado, 526.447 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o país. Só nas últimas 24 horas foram 623 mortes, quantidade muito grande, 623 pessoas que perderam as vidas aí para a Covid-19, que foram infectadas e acabaram morrendo. O número de mortes já chega a quase 30 mil em todo o país, se somar os 27 estados da federação, 29.937 mortes. Lamentavelmente, pelo que a gente percebe, hoje deve romper essa marca das 30 mil mortes. Infelizmente, só nas últimas 24 horas foram 623, um número bastante elevado. Do total de casos confirmados em todo o país, 285.430 estão em acompanhamento, 211.080 foram recuperados, felizmente é um número bastante elevado, felizmente, mas também a gente chama a atenção que tem pessoas que estão se recuperando, tem pessoas que estão perdendo a vida em meio a essa pandemia. Há ainda 4.412 óbitos sendo analisados. E aqui a gente chama a atenção, Adalberto, só para finalizar, o Brasil já é o segundo país com mais número de casos confirmados, são mais de 526 mil, como eu chamei a atenção, só fica atrás dos Estados Unidos, uma explosão de casos nos Estados Unidos, 1.800.000 casos confirmados nos Estados Unidos, aqui já são mais de 526 mil, segundo país com mais número de casos confirmados, e o Brasil já é o quarto país com mais número de pessoas mortas, que foram infectadas pelo novo coronavírus e acabaram morrendo. Só fica atrás dos Estados Unidos, que aí ocupa o topo da lista, do Reino Unido, que tem 39.127 óbitos confirmados pela Covid-19, e da Itália com 33.475. A gente chama a atenção que na Itália já está bem controlado essa curva do novo coronavírus. Aqui nas últimas 24 horas a gente chegou a 623. Se seguir nessa tendência, nesta semana o Brasil já ultrapassa a Itália, ocupa o terceiro lugar como país com maior número de mortes, e se continuar ainda, se não se conter essa curva em todo o país, a partir da próxima semana, é bem provável, se essa curva não baixar, que o Brasil já ultrapasse o Reino Unido e também ocupe o segundo lugar aí também como número de mortes, já é o segundo lugar como número de casos confirmados. Se passar Itália e Reino Unido, se torna também o segundo lugar como o maior número de mortes pela Covid-19. Por isso que é importante ainda seguir as recomendações no Maranhão e em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho, Eduardo volta com outras informações. São 7 horas e mais 13 minutos, gente. 7h13 em todo o Maranhão, hein? Em tempo de pandemia, a Defensoria Pública do Maranhão tem realizado audiências de conciliação de divórcio consensual por videoconferência. Em apenas um mês, 20 ações do tipo já foram realizadas. No vídeo, a audiência de conciliação é entre um casal que está a quase 6.000 quilômetros de distância. Um em São Luís e outro em Massachusetts, nos Estados Unidos. O encontro virtual, que efetivou um divórcio consensual, foi conduzido pela Defensoria Pública. Hoje eu desejo boa sorte e declaro encerrada essa audiência. Obrigada também pela participação, parabéns pelo acordo. Devido à pandemia, os processos no órgão têm atrasado. O novo recurso virtual acabou reconectando as pessoas. É assim que se chama o projeto, que já atendeu mais de 20 ações. E ele acontece todo na internet. O atendimento jurídico virtual é voltado especialmente para a resolução de conflitos na área familiar, seja de divórcio, pagamento de pensão ou guarda de menores. A ideia, que era atender apenas aos novos casos, acabou incluindo também aqueles processos que já estavam em tramitação na Justiça. A gente queria, com a realidade, criar mais um canal de atendimento dos nossos assistidos, né, da Defensoria Pública.
E aí o programa foi... Quando a gente começa, a gente não tem a amplitude do tanto que pode atingir, né? E aí a gente visou mesmo reconectar as pessoas, como diz o próprio nome, né? Assim, permitir essas conciliações virtuais. Para participar do projeto, basta encaminhar um e-mail, acessar o site da Defensoria e preencher o formulário digital da página ou por meio do telefone, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Este especialista em direito da família diz que, apesar dos números de divórcios terem diminuído por conta da pandemia, a procura pela abertura de ações se manteve, o que no final pode acabar refletindo nesses dados. Pelo fato de que há uma tendência dessa decretação, pelos processos não estão dando prosseguimento diante dessa pandemia, então, de certa forma, houve uma redução do divórcio. Isso não quer dizer que reduziu o número de divórcios, quer dizer que os processos estão parados, pendentes de decisão decretando esse divórcio. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. E os serviços públicos parados há mais de 2 meses também foram retomados ontem. O atendimento ao público no Detran em todo o estado será a partir da semana que vem, hein? Agendados a partir de amanhã, quarta-feira. Mas os servidores já voltaram ao trabalho. Após 70 dias fechado, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão retomou o expediente interno nesta segunda-feira, dia 1º. Até o dia 7 de junho, os servidores irão trabalhar com jornada reduzida de horário, seguindo uma escala de revezamento para evitar aglomerações. O atendimento ao público será retomado no dia 8 de junho e será feito exclusivamente por meio de um agendamento prévio, que será disponibilizado já a partir da próxima quarta-feira no site do Detran. Só terá acesso às dependências do Detran aquelas pessoas que tiverem com seus horários e os seus serviços previamente agendados. A direção do órgão está preparando o retorno do atendimento externo, seguindo as medidas sanitárias e de distanciamento exigidos pelas autoridades em saúde. Já foram instaladas barreiras de acrílico nos guichês e a entrada só será permitida com o uso de máscaras e após higienização das mãos. O expediente nas Ciretrans nos postos avançados e ele também voltará a fazer atendimento, esses postos e Ciretrans voltarão a fazer atendimento ao público a partir do dia 8, mediante prévio agendamento. Apesar do retorno das atividades e dos serviços disponibilizados pelo departamento, a diretora do Detran alerta que os prazos para renovação de CNH e de transferência de propriedade continuam prorrogados por tempo indeterminado devido à pandemia. Os prazos todos foram interrompidos por uma deliberação que tem vigência em todo o território nacional. Ou seja, a prorrogação, a interrupção desses prazos, ela não está vinculada ao expediente e à abertura ou não do Detran. Esses prazos, eles são nacionais e eles continuam interrompidos por força da deliberação 185 do CONTRAN. No próximo bloco, entidades empresariais avaliam reabertura gradual do comércio e Polícia Militar participa de ações de fiscalização. Você vai ver também, Silva Alves vai trazer um balanço da área de segurança. A gente volta já já, são 7 horas e mais 18 minutos. Imagens ao vivo você tem agora da Praça Deodoro, no centro da capital. Bela imagem para a gente se inspirar e começar mais um dia, essa terça-feira que está chegando. Vamos lá. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. Vamos falar de segurança agora aqui no Bom Dia. Um motorista de aplicativo de transporte passou por momentos de pânico durante um sequestro relâmpago aqui em São Luís. Houve perseguição e 3 pessoas foram presas. Ainda abalado, a vítima, que por medo prefere não se identificar, relatou o assalto. Quando eu cheguei lá, tinha dois. Aí um veio e falou, não é pra mim, é pro meu primo, mas ele tá indo para um certo local que eu ia levar. Deixei ele lá na casa dele, tudo bem. Quando ele entrou, uma pessoa até alto, branco, entrou, quando eu iniciei a corrida, ele mostrou a arma e falou que era um assalto. Os policiais identificaram os bandidos no bairro do Monte Castelo. Houve então uma perseguição policial que só encerrou aqui no Canto da Fabril. Cerca de 3 quilômetros de perseguição. A perseguição policial foi filmada por todo o percurso. Os bandidos, ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela polícia, fogem em alta velocidade.
Felizmente, os policiais estavam em motocicletas e puderam perseguir com maior facilidade os bandidos. 3 assaltantes estavam no carro e uma arma de fogo foi apreendida. Por sorte da vítima e para azar dos bandidos, a polícia percebeu que se tratava de um assalto. 3 elementos, tá? Tomaram de assalto um carro de um aplicativo. A vítima estava no porta-mala. Graças a Deus, tá? Deus foi tremendo nessa hora. Não houve reação por parte dos meliantes, tá certo? A vítima saiu intacta, graças a Deus por isso, sem nenhum ferimento. Os 3 elementos todos já respondem por roubo, tá certo? Foram entregues ao plantão central para as devidas providências. De uma certa forma eu fiquei com medo, mas em momento algum a polícia botou minha vida em risco, não teve disparo, perseguiram até o bandido se render. E graças a Deus, tenho que agradecer muito a Deus, mas agradecer esses caras bem que foram meus heróis, foram meus anjos da guarda, no caso. E falar que, cara, eles merecem ter um valorzinho a mais, esses caras são heróis, esses caras saem de casa para salvar a vida da gente. E essas pessoas também que trabalham com aplicativo, tomar cuidado, porque a gente é muito vulnerável. A polícia reforça que mesmo em meio à pandemia, permanece fazendo o trabalho preventivo de segurança. E as operações vão continuar, tá certo? E o recado de que a gente sempre está dando, fica em casa nesse período, tá certo? Continua a questão da pandemia, mas a polícia está nas ruas para fazer seu papel. E um adolescente morreu durante um assalto quando foi obrigado por criminosos a mergulhar no rio Tocantins. O corpo só foi encontrado 2 dias depois. Felipe Lima da Silva tinha 16 anos. No sábado, ele e mais 2 amigos foram acampar em uma área próxima ao Porto da Balsa de Bela Vista, povoado do município de São Miguel, no estado do Tocantins. Por volta de 5 horas da manhã de domingo, os 3 foram surpreendidos com a chegada de outros 5 rapazes, que, segundo um dos jovens, anunciaram um assalto e obrigaram os 3 amigos a entrarem no rio. Chegaram, renderam a gente na barraca, chegando tacando foice na barraca. Aí quando eu fui ver, já tava com a cara na areia, assim, com meus amigos. Aí eles começaram a perguntar se era de facção, alguma coisa assim. Aí pediram meu celular. Aí eles falaram assim, falaram que ia cortar nossas cabeças lá, que ele pegou a foice. Eu falei, não, moça, a gente não é de facção, não, a gente só é estudante mesmo. Na manhã de segunda-feira, o corpo de Felipe foi encontrado no rio pelos bombeiros de Imperatriz, próximo à Praia do Meio, em área do estado do Tocantins. A chegada do corpo ao Porto da Balsa foi acompanhada por amigos e parentes de Felipe. Sem se identificar, o pai da vítima conversou com a nossa equipe. Tem que fazer justiça, porque eles foram jogados no mato. Ele foi jogado dentro d'água. Assaltaram ele, botaram o revólver nele e jogaram ele dentro d'água, né? Agora, eu acho que ele não deu conta, cara. Ele, experiente, cara, não deu conta, morreu. Os primeiros procedimentos feitos pelo ICRIM, ainda no Porto da Balsa, apontaram marcas que podem ter sido provocadas por disparos de arma de fogo e por arma branca. Para o perito que acompanhou o caso, Felipe foi assassinado. Foi identificada algumas perfurações no tórax, compatível com o projeto de arma de fogo. Mas no exame de necrópsia que a gente vai poder confirmar esse fato. Também foi identificado um corte profundo na região da garganta dele, remoção parcial da face e novamente no exame de necrópsia a gente vai saber mais ou menos como se procedeu esse corte, como a remoção parcial da face dele. Se foi por objeto cortante ou se foi ação de peixes, animais. Terrível, né? São 7 horas e 27 minutos, 7h27, fosse ligado aqui no Bom Dia. Agora a participação de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia Adalberto, bom dia a todos. Ô Silvan, um PM de folga frustrou um assalto no bairro do Ipaz, aqui na capital, foi isso? Naquele trecho que já é um trecho bastante conhecido, ali em frente à SMTT, os assaltantes embarcaram lá no terminal da integração ali da Coama e um policial que estava de folga, né, eles já tinham inclusive roubado o aparelho de telefone celular e objetos pessoais dos passageiros, isso um pouco antes das 11 da manhã, de dia, né? E aí o pessoal do Batalhão Tiradentes chegou rápido também para prestar um apoio, porque já havia, inclusive, pessoas revoltadas querendo agredir os assaltantes. Um ponto que chamou a atenção, viu, Adalberto? Essa senhora é a mãe de um deles e dá um corretivo no filho lá,
dizendo que ele não tinha necessidade de estar roubando, porque inclusive ela tinha comprado um celular para ele, né? E horas antes ela tinha feito o almoço, estava convidando ele para almoçar e de repente, quando ela depara, já é a polícia chegando na casa dela, os próprios vizinhos, já que ela é moradora ali da Vila Cristalina, avisando que ele havia acabado de ser preso com 2 facas, ele mais o outro, armado de faca, teriam imobilizado aí os passageiros e roubado todos os objetos. Uma coisa importante é que os objetos foram recuperados, né, todos os passageiros, e os acusados foram encaminhados para a delegacia, onde foi feito o procedimento do auto de prisão em flagrante. Silvana, a Polícia Civil da Bahia realizou uma operação em uma empresa que recebeu recursos do consórcio Nordeste, mas não entregou respiradores. Aliás, é bom que você lembre, respiradores que viriam inclusive aqui para o Maranhão, né, Silvana? Exatamente, os 9 estados adquiriram esses respiradores que deveriam estar não só aqui no Maranhão, mas nos outros estados aí do consórcio, salvando vidas, né? Num período agora que é um período muito crítico, que há necessidade desses respiradores e infelizmente essas empresas acabaram não entregando. Foram efetuadas prisões na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro e de acordo com essas empresas que estão sendo investigadas, eles não tinham os equipamentos, não tinham os respiradores, outras afirmam que vão devolver, reembolsar esse dinheiro que eles receberam, né? Uma prova de que eles usaram de má fé, né? Quando venderam aquilo que eles não tinham, prometeram aquilo que eles não tinham para entregar. Então, ainda tem mais 5 pessoas que ainda estão sendo procuradas lá em Brasília, são 2 lá em Brasília, mais 2 em São Paulo e uma na Bahia, que seriam também cúmplices aí desses empresários aí que venderam esses respiradores e acabaram não entregando. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silva Alves apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2, são 7h30 agora, 7h30 você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, com a nova etapa do processo de reabertura da economia do Estado, mais estabelecimentos retomaram as atividades ontem, não é? A expectativa é de que, mesmo com as restrições, os impactos da crise comecem a ser amenizados. Depois de quase 2 meses, a Tayana finalmente pôde reabrir o salão. Foi um período difícil. O que me ajudou foi o auxílio o auxílio do governo também, que a gente solicitou, eu e a minha colaboradora. E aí a venda de produtos, né? Na segunda semana que a gente estava fechado, eu decidi fazer a venda de produtos. E aí eu mesma fazia a venda e fazia as entregas. Eu, na verdade, estou até continuando com esse método. A reabertura seguiu uma série de medidas de segurança sanitária. Houve uma reorganização do espaço de forma que as clientes fiquem afastadas, por no mínimo 2 metros. A cada cliente a gente vai fazer a higienização, né? Com detergente, com água sanitária, com álcool. E após fazer essa higienização, a gente vai envelopar. É bem isso, né? A gente vai envelopar todos os móveis que a cliente tem um contato. As cadeiras, os lavatórios, secador também a gente vai envelopar, máquina de cartão, tudo vai ser envelopado a cada troca de cliente. Para Daniele e Itamires, o começo da semana também foi de volta ao batente. Nós estávamos realmente nessa expectativa desse decreto que iria reabrir gradualmente esse comércio, e aí nós nos antecipamos. Nós mandamos fazer uma dedetização na nossa loja, fizemos uma higiene mais pesada nos produtos, móveis, todas as coisas que os clientes pudessem ter contato que fosse vetor de transmissão do coronavírus. Para atrair o mais rápido possível a clientela, as sócias prepararam kits para distribuir às pessoas que consumirem na loja. A reabertura do sex shopping não poderia ser em melhor período, no mês em que se comemora o Dia dos Namorados. Para minimizar os impactos negativos trazidos pelo novo coronavírus, o comércio seguiu pela loja virtual. As nossas vendas, elas sofreram uma inversão. Aqueles clientes que, claro, preferiam vir à loja quando ela podia estar aberta, começaram a fazer os pedidos online. Claro, como todas as empresas, nós sofremos o nosso impacto, só que as nossas vendas, no delivery, elas acabaram melhorando porque as pessoas não tinham muito, né, o que fazer nessa época, e aí elas acabavam pedindo para a gente fazia o delivery com a total segurança. O governo do estado informou que a reabertura do comércio, que teve início hoje, será feita de forma gradual durante todo o mês de junho. A abertura gradual acontecerá
com o olho sempre nos indicadores. Indicadores de contaminação e de ocupação de leitos, principalmente os leitos de UTI. Com relação à fiscalização, o governo será, com toda certeza, muito rígido. Vai haver uma fiscalização muito rígida em cima dos protocolos que nós estamos construindo. Para o comércio, um recomeço. A gente realmente precisa retomar isso, esse contato, esse relacionamento físico presencial com o nosso cliente, ele é extremamente importante. Eu acredito que nenhum empresário vai sair dessa quarentena, toda essa situação, da mesma maneira que entrou. Parece um clichê, mas é muito verdade. Foram 2 meses em aflito, 2 meses longos, que a gente não sabia como é que seria o nosso futuro. E é um recomeço diferente. A gente tem uma forma diferente de pensar e de agir a partir de agora. Tempo de adaptação, não é? E a Polícia Militar está dando apoio às ações de fiscalização, gente, na capital. A nossa equipe, inclusive, acompanhou ontem o trabalho. Vamos ver na reportagem. Por toda a Rua Grande é possível encontrar policiais militares. Além dos serviços já conhecidos na pandemia, eles também atuam dando auxílio nas fiscalizações. A polícia observa se há descumprimento de medidas preventivas e repassa as situações para a vigilância sanitária. Caso algum usuário que esteja pelo local queira fazer a denúncia presencial, basta comunicar à guarnição. Fará o contato com o policial militar, que entrará em contato a posteriori com a vigilância sanitária, que se fará presente e, eventualmente, a autuação. Tem outra forma de fazer denúncia. A pessoa também pode utilizar um número que foi divulgado pelo governo do estado e enviar fotos e vídeos que chegarão até os órgãos responsáveis. A vigilância sanitária e esses outros órgãos continuam cumprindo um cronograma de fiscalizações. A fiscalização é o caminho utilizado para garantir o cumprimento de medidas. Essas ações visam o cumprimento dos protocolos de segurança sanitária por todos os estabelecimentos que são permitidos abrir, orientando as pessoas sobre como implantar esses protocolos, assim como fazendo as autuações, os termos de intimação daqueles que descumpriram os protocolos que já estavam permitidos abrir. Ou seja, nós vamos reforçar a implantação de todos os protocolos de segurança sanitária que visam resguardar a saúde e evitar a contaminação do novo coronavírus no estado do Maranhão. A reabertura gradual do comércio traz consigo um novo jeito de atender, de servir, de cuidar do cliente e colaboradores. Para os lojistas, a grande preocupação é que seja uma volta segura. O protocolo de prevenção deve ser seguido por todos. A nossa expectativa é de que essa abertura aconteça de uma forma eficiente. Precisa da colaboração de todos, tanto do empresário no sentido de adequar a sua empresa para funcionar de forma com os protocolos, quanto do governo, que deve garantir a infraestrutura necessária, como, por exemplo, transporte público suficiente, refiscalização das vias públicas para evitar aglomeração e também da população, que precisa entender que nós estamos em um novo momento, que ela vai ter que esperar um pouco mais para ser atendida, que não pode aglomerar na porta da loja. E a Associação Comercial do Maranhão, a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Federação do Comércio participaram enviando sugestões para as normas que começaram a vigorar ontem na reabertura gradual do comércio. Sobre o assunto, nós vamos ouvir o presidente da mais tradicional entidade empresarial do estado, a Associação Comercial do Maranhão, Cristiano Barroso Fernandes. Inicialmente, ele faz uma avaliação das medidas anunciadas. Nós avaliamos de uma forma extremamente positiva, seja pelo aspecto econômico, até porque nós estamos falando mais de 60 dias do comércio fechado, isso tem impactado em todos os negócios desses empresários, como também na arrecadação do governo do estado, como sobre o aspecto relacionado à saúde. É lógico que é um novo momento, torna-se necessário que o empresário tente se encaixar essa nova realidade. Vão existir alguns investimentos, mas eles são necessários para que a gente possa retomar de uma forma gradativa e segura. Agora, a gente precisa também que o governo do estado possa também fazer, nesse primeiro momento, a fiscalização, mas de uma forma orientativa, até porque a portaria saiu na sexta-feira passada e já começa a valer a partir de segunda-feira. A gente acredita que esses próximos 7 dias, 10 dias, é um momento de adaptação.
Então, a gente precisa com que o governo do estado compreenda a forma de fiscalizar, em termos de orientar esse novo momento, que o empresário busque agilizar a adequação e também a população busque uma conscientização em relação a essa retomada. O presidente também falou sobre as orientações dadas pelas entidades aos empresários e sobre a fiscalização das normas em vigor. Vamos ver. Adalberto, a Associação Comercial tem orientado a todos os nossos associados, todos os empresários, através das redes sociais, tanto no nosso site, no Instagram, no Face. Nós temos elaborado algumas cartilhas explicativas, que são o resumo dos pontos mais importantes desse decreto, que funciona a partir de hoje. Mas a gente acredita que, além disso, torna-se necessário um trabalho conjunto do governo do estado, dos empresários e da população. Do governo, além de definir as regras que aqui estão impostas, mas também na fiscalização de forma orientativa e também na fiscalização das vias públicas e do transporte público. Afinal de contas, a tendência é que a circulação ocorra de uma forma de um quantitativo maior de pessoas. O empresário precisa de um tempo para se adaptar, mas precisamos correr porque é a garantia de segurança da saúde tanto dos funcionários como dos clientes e a população, principalmente na questão da conscientização. Vamos sair só conforme o necessário, vamos respeitar os grupos relacionados ao risco, afinal de contas, essa retomada ela está sendo feita de uma forma gradativa e para que se tenha todo sucesso é muito importante, torna-se muito importante e necessário que todos possam contribuir da melhor forma possível. E a pandemia, a gente sabe, né, tem afetado diretamente a economia mundial. Acompanhe agora na reportagem de Eduardo Ericeira os efeitos no Brasil e em especial aqui no estado do Maranhão. A pandemia provocada pelo novo coronavírus afeta duramente a economia do mundo. Muitos países já enfrentam a recessão e milhares de pessoas perderam o emprego. Mesmo com alguns esforços realizados pelo governo federal, postos de trabalho foram perdidos. No Brasil, houve perda acima de 763 mil empregos formais nos primeiros 4 meses do ano, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. No Nordeste, a queda superou os 190 mil postos de trabalho, com carteira. No Maranhão, o acúmulo de desemprego chegou a quase 4 mil no primeiro quadrimestre. O Maranhão foi o estado da região Nordeste que menos perdeu vagas de emprego com carteira assinada entre janeiro e abril deste ano, quando a economia do país foi duramente afetada pela pandemia do novo coronavírus. Ou seja, o Maranhão ficou com uma taxa de apenas 0,5% do corte de vagas no Brasil. A cada 200 empregos perdidos no país, apenas um foi no Maranhão. A menor variação negativa no Nordeste e 7ª menos favorável entre os 27 estados brasileiros. No Maranhão, houve uma adesão maciça ao programa emergencial de emprego e renda, porque se trata de uma economia fundamentada basicamente na microempresa, onde as empresas desse porte elas tiveram um benefício razoável decorrente do programa de manutenção de emprego e renda. Para combater os efeitos negativos da pandemia na economia, o governo do estado lançou uma série de medidas no mercado formal e informal. Entre elas, a contratação de mais de 1.000 profissionais da saúde por seletivo, contratação de artistas locais para shows online, compras antecipadas diárias de hotéis e pousadas, contratação de guias pela internet e compra de peças de artesanato. A economia foi movimentada pela compra de 440 mil máscaras feitas por costureiros, voucher para profissionais de beleza e compra de itens da agricultura familiar. A construção de leitos e a construção civil também contribuíram para a manutenção de empregos. Para o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Maranhão, governos e setores empresariais, dos menores aos maiores, terão papel fundamental na retomada da economia no país, debatendo ideias, por exemplo, para a manutenção e criação de postos de trabalho no Brasil. Micro e pequenas empresas, elas têm um caixa muito, mas muito baixo. Eles não têm como chegar e desenvolver programas para treinamento, para requalificação de mão de obra e tudo mais. Essas medidas são medidas que cabem ao poder público no sentido de incentivar ao empregado, porque
inevitavelmente, novos postos de trabalho vão surgir, que são novos postos mais qualificados, cada vez mais qualificados. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a vacinação contra a influenza H1N1. E mais, João Coutrin vem aí com o bloco de política. Voltamos já já. Imagens ao vivo você tem nesse momento, são 7 horas e 43 minutos. Imagens da Rua do Giz, no Centro Histórico de São Luís, um dos cartões postais aqui da capital. Claro, vazio o Centro Histórico aí nesta manhã, ainda com as medidas de isolamento. São 7 horas e 43 minutos, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. No centro-sul do Maranhão, o período mais seco do ano já começou e com ele vem a preocupação com as queimadas. O pico dos incêndios na região tocantina começa justamente no mês de junho. A vegetação é equivalente a 15 mil metros quadrados. Essa área verde está localizada no conjunto habitacional Sebastião Regis. Infelizmente, como em todo o período de estiagem, algumas regiões do país, assim como a nossa, sofrem com as queimadas. Em Imperatriz, uma das campanhas de preservação é a da ONG Amigos do Meio Ambiente. É que no verão, o foco de incêndios tem registros quase que diários. O alerta não é para menos. Em 2019, foram registradas 183 ocorrências de incêndio florestal. O pico foi entre os meses de junho a setembro, que superou o ano de 2018, totalizando 174 ocorrências. Os impactos ambientais e sanitários são muitos e quem mora próximo aos locais de queimada sofre bem mais. A gente fica com falta de ar. E aí, minha filha, é o seguinte, aqui quando é época de queimada não tem quem aguente. E como uma das ações foi construída no bairro uma horta comunitária, exatamente em uma área que antes era tomada pelo mato e favorecia incêndios na vegetação. Foi uma forma que nós encontramos aí já de estar coibindo uma área que por mais de 2 anos ela estava sendo utilizada indevidamente como um depósito de lixos, depósito de entulhos. É que a estiagem, a alta temperatura e a baixa umidade do ar colaboram para o aumento dos focos de incêndios, às margens das rodovias e dentro do perímetro urbano. E por mais que neste período as queimadas sejam comuns, o correto é prevenir esses focos. Se for fazer uma limpeza de uma área dentro da área urbana para fazer plantio, aí você tem que ter o cuidado, mobilizar os demais pequenos produtores, né? Fazer um acero, tá certo? Para evitar que, se vier atear fogo nessa área, esse fogo não se propagar, passar para outra área que não tenha nada a ver na hora de queimar, né? A gente vai ver agora como é que vai ficar o tempo, gente, na região tocantina e também aqui na capital e em outras cidades do Maranhão. Será que vai chover? São Luís, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva, a mínima de 24, a máxima de 30 graus. Lá em Imperatriz, onde a gente viu a reportagem, né? Estiagem aí, a seca chegando e esse período do ano, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, a mínima por lá 23, mas a temperatura continua alta em 32 graus e a sensação térmica maior ainda, a gente sabe. Na região dos Cocais, em Caxias, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mínima de 22 e a máxima também alta 31 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Zedoca começando, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva em Zedoca, hein? Mínima de 21, a máxima de 30 graus. Lá em Bacabal, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 30 graus. Um abraço aos amigos que nos acompanham aí na cidade de Bacabal. Em Itapecuru-Mirim, céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva também. 23 é a mínima e a máxima é de 30 graus. Você ligado no Bom Dia em todo o Maranhão, um abraço aos amigos em Santa Inês, em Codó, em Coroatá. Os amigos em Coroatá, muita gente acompanhando a nossa programação aí em Coroatá. Um abraço grande, Pacheco, rapaz, trabalhando aí em Coroatá, aí, ligado com a gente também. Vamos lá, é hora de falar de política? Está comigo aqui o João Coutrin para falar de política. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. João, a gente prometeu e a gente tem que prometer e cumprir. Aliás, tem muito político que não segue à risca essa cartilha, né? Deveria. Prometer e cumprir. Deveria. A gente falou ontem sobre o prefeito, a compra da Hilux para a administração
aqui no interior do estado, e a gente ficou de complementar essas informações em relação a essa compra. Quer dizer, houve a compra, houve também a postagem da foto com a Hilux e ainda um comentário lá em relação às ambulâncias. A gente tem inclusive aqui, agora sim, o print, vamos mostrar hoje completo. A gente conseguiu. Né? A gente conseguiu, vamos mostrar então com o texto. Aí está. O que diz esse texto aí, John? Vamos lá, Adalberto. Ontem a gente falou isso, né? Só que não foi um pouquinho rápido, a gente colocar o print, né? As imagens aí do que o prefeito de Nina Rodrigues, né? Rodrigues Dayara, postou em relação à aquisição de dois veículos de luxo, né? 2 Hilux aí, que custa, Adalberto, algo em torno de R$200 mil. E aí, cabine dupla, inclusive, esse modelo, né? Cabine dupla, E aí, Adalberto, nós conseguimos o print, né? Porque nós não mostramos aí as imagens. Perfeito. Mas nós estamos atrás, tá aí as redes sociais do prefeito de Nina Rodrigues, né? As imagens mostram aí, né? Do prefeito de Nina Rodrigues, o Rodrigues Dayara. Olha só o que ele disse, né? Ele diz o seguinte: faz a aquisição das 2 caminhonetes, modelo Toyota Hilux, né? 0 km, ok. Em breve, olha só, entregaremos mais 2 ambulâncias para atender a demanda da saúde e também um centro cirúrgico e a parede raio-x. Olha só, em breve, depois, né? Só depois que o prefeito irá fazer isso, ou seja, colocou com prioridade a aquisição desses 2 veículos para o quê? Você pode perguntar qual a função disso. Deslocamento, translado, né, de secretários, funcionários, membros do escalão, ali da equipe do prefeito de Nina Rodrigues Dayara. Ou seja, quando a prioridade neste momento, Adalberto, nada contra a aquisição dos veículos, mas neste momento de pandemia, a prioridade deveria ser, né, o que ele disse depois, do em breve, né, que seria a aquisição das ambulâncias, que o município precisa, né, centro cirúrgico, leitos de UTI para tratamento do Covid-19, né, quem sabe também a aquisição de respiradores, ou seja, equipar a cidade de Nina Rodrigues para, portanto, enfrentar e combater o coronavírus. A gente sabe, né, que deve ter muita gente aí em Nina Rodrigues que não está tendo atendimento necessário, está vindo para a capital maranhense. E o prefeito aí, mostrando nas redes sociais, que comprou 2 Hilux, né? E inclusive até flagraram, olha só, o filho do prefeito andando em um desses carros. Olha só, Adalberto, olha só. Então, complicado. É lamentável, não é, que o prefeito mude, né, a postura dele, o pensamento, a concepção em relação àquilo que nós estamos enfrentando. A população merece atendimento e que ele tenha como prioridade, neste momento, o atendimento no município. E quem tiver visto isso daí, que faça o registro, então, com foto, com vídeo, né, para comprovar aquilo que está falando. E fora a questão do período agora especial de pandemia, John, será que não tem um carro mais barato para se adquirir, para fazer o deslocamento desses membros da administração no município? Fica a pergunta e fica aqui o espaço, prefeito, para o senhor responder também, tá bom? O espaço está aberto aqui no Bom Dia. Algo em torno da Vamos em frente. R$400 mil. R$400 mil vai fazer muita coisa na saúde. Verdade, vamos lá, porque o ex-presidente Lula criticou o manifesto suprapartidário "Não tenho idade para ser Maria, vai com as outras". O que disse o Lula, hein? Nós temos visto, Adalberto, um manifesto, né? Os Estamos Juntos, né? Somos 70, são manifestos a favor da democracia e contra o fascismo, né? Os antifas, né? E nesse manifesto, Estamos Juntos, tem um Basta Já também, Somos 70, assinaram alguns políticos, como por exemplo Luciano Huck, o FHC, não é? Só que isso incomodou de certa forma o Lula, porque o próprio Fernando Haddad assinou esse manifesto. O Lula depois comentou ontem, numa reunião do PT, que ele não concordava, porque ele leu e não tinha aí, entre os pontos, os direitos dos trabalhadores, né? Reivindicar os direitos dos trabalhadores, que está muito genérico, né? Fala apenas de direitos cortados, mas ele queria algo mais específico em relação aos trabalhadores. Então, o presidente disse que não vai mais com as outras, o que mostra, Adalberto, um certo exclusivismo do PT, né? Olha só para o próprio umbigo. Ainda o Lula tem esse pensamento, infelizmente, é hora de todo mundo se juntar, todas as correntes ideológicas, né? Suprapartidárias, nesse momento tão difícil no país, de defender a democracia, o Estado democrático de direito, né? A liberdade de expressão, independente de diferenças políticas e ideológicas. Infelizmente, o PT ainda pensa assim. Ô John, a sessão remota aqui no Estado terminou em baixaria entre os vereadores. Quer dizer, a gente já tinha observado isso no campo real. Agora, no virtual, a baixaria continua também? Exatamente, Adalberto. Infelizmente, ontem em Timon, né, o vereador Ramon Júnior e o vereador Zé Carlos Assunção, líder do governo Luciano Letô, o Ramon Júnior criticava o governo. Eles partiram para a baixaria já no final da sessão remota, né? Infelizmente, nós temos o vídeo aí, vamos acompanhar.
unidade de saúde com a receita na mão. Está saindo com as unidades com a receita na mão, e aí ele automaticamente vai ter que ir atrás das farmácias, atrás do medicamento. Que nem o medicamento o prefeito não está dando. Nem o medicamento. Ainda mais um acompanhamento, conforme o quadro que não está tendo. Presidente, eu queria que o vereador Zé Carlos calasse a boca, porque ele é muito mal educado. Tá mentindo demais, rapaz. Quando esse jumento estava falando, eu estava calado. Entendeu? Tô mentindo o tempo. Quando tu, canalha, estava falando, rapaz, bandido. Não aguenta essa tua mentira mais não, rapaz. Tem muita mentira. Ladrão safado, que tu é ladrão. Tu vai provar, vagabundo, cheirador de cocaína. Pilantra. Cheirador de cocaína, cheirador de cocaína. Vagabundo. Pilantra, ladrão, bandido. Tu é um velho safado, ladrão. De mulher, espancador de mulher que tu é, espancador. Vagabundo. Condenado, espancou mulher, tu é condenado. Por quem? Estarrecedor, chegamos, né? Estarrecedor, Adalberto, nessa sessão de Timon. Não é a primeira vez que isso acontece, nós lamentamos uma sessão remota, imagina uma sessão presencial, né? Baixaria offline, agora baixaria online. Online, deveria estar se portando okay, John. Com Timon e com o caso de Covid-19 na cidade. Obrigado, John. Até amanhã. Depois dessa tem que estar até uma respirada aqui, né? Faltam 3 minutos para as 8, gente. Agora nós vamos falar sobre a vacinação contra a influenza 1H1N1 com o Eduardo Ericeira, que está ao vivo comigo. Eduardo. Pois é, Adalberto, mais de 280 mil pessoas já foram imunizadas aqui na capital São Luís. É uma preocupação muito grande ainda com as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. É um público que ainda não atingiu a meta, segundo a última divulgação aí da Secretaria Municipal de Saúde. Então é preciso um recado para os pais que levem as crianças nessa faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade para garantir a imunização contra a influenza H1N1. Os outros grupos prioritários que a vacinação segue até a próxima sexta-feira, até a sexta-feira desta semana, como idosos, por exemplo, profissionais de saúde, já até ultrapassaram os 100% de vacinação. Lembrando que foi dividida em 2 etapas. Essa primeira etapa segue até a próxima sexta-feira, com esses grupos prioritários, as crianças, as gestantes, também puérperas, mulheres que deram à luz até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade, professores das escolas públicas e privadas e também pessoas com doenças crônicas. Isso até a próxima sexta-feira. Até o dia 26 de junho, a outra etapa, que envolve rodoviários, caminhoneiros, profissionais de segurança. Então é preciso as pessoas seguirem as recomendações. 43 unidades de saúde, mais 4 escolas públicas disponibilizando a vacinação. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Boa terça-feira. Bom dia termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Até lá. Vem aí o primeiro impacto na hora do almoço. Você sabe, informação aqui na Difusora também.